O amor, diga assim comigo, esses três amor. O amor de relacionamento conjugal. O amor de amizade. O amor de amizade. E o amor... Qual? Falta? Familiar. E o amor familiar. O amor familiar. Amém. Agora, o que interessa não é esse amor, não é esses três amores. O que interessa o que é o amor, não quem é o amor. Na verdade, o amor que nós, todo homem, toda mulher necessita é o amor de Deus. Porque o amor familiar, ele é aquele amor que pode diminuir e pode aumentar conforme ele é correspondido. O amor conjugal, dependendo do contexto, meus irmãos, quero que vocês entendam, do contexto do casal, ele é correspondido, eu respondo o amor da pessoa conforme ela me responde, a proporção que ela me responde. E agora, o amor de amizade, se não for recíproco, o que é recíproco? Se você não me amar da mesma maneira que eu te amo, se você não supre as minhas expectativas em relação à sua amizade conforme você responde as minhas, provavelmente vai se diminuir também essa amizade, conforme vai se diminuindo. Mas o amor de Deus, diga assim comigo, o amor ágape. O amor ágape. Diga assim comigo, o amor ágape. O amor ágape. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Vamos lá de novo, está parecendo um creche. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e agradável vontade de Deus. Tem vontade melhor que essa? Ela é boa, caramba. Ela é perfeita. E ela é agradável. Que amor é esse? O amor ágape. O amor qual nos amou. Esse é o amor incondicional. É uma decisão seguida de uma atitude. Ou seja, é fazer algo em favor a alguém, não por sentimento a alguém. O que é a graça? É o favor. Deus ele não fez algo por, ai meu Deus, tadinho, ai meu Deus, vou morrer, vai lá, Jesus. Deus, ele fez um favor para nós, que nós não merecíamos, que se chama graça de Deus. Quero te falar que a maneira que você está hoje, a maneira que você estava ontem, o amor de Deus, na verdade o amor de Deus faz com que você nunca seja a mesma pessoa. Repare que você não é a mesma pessoa que hoje. Ontem, a mesma pessoa que ontem. Todos os dias você muda. Todos os dias você tem uma mentalidade diferente. Todos os dias você aprende algo diferente. Todos os dias, nem que seja... O que é isso? Ah, é isso. Ah, beleza. Todos os dias nós aprendemos uma coisa. O que é a graça? Diga comigo. O favor imerecido. O favor imerecido. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece o amor, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece o amor, porque Deus é amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. Ou seja, porque o amor amou o mundo de tal maneira que ele entregou tudo que ele tinha, o ente querido mais precioso para ele, ele entregou em meu e o seu lugar. Sabe, eu percebo que esse versículo se torna algo clichê no nosso meio, sendo que ele deveria se renovar a cada dia na nossa mentalidade, na nossa renovação da nossa mente. Se você for parar para pensar, se você for falar até que o ímpio, ele sabe desse versículo, João 3,16.
Sabe, Jesus falou comigo, Elton, esse capítulo que eu disse em Mateus, por que se tornou algo tão clichê na sua vida? Por que se tornou algo tão comum? Deus, em toda a sua soberania, glória e poder, sacrificou seu Filho para ser substituto em nosso lugar no Calvário. Sabe, eu fiquei meditando, falei, Jesus, eu imagino a reunião no céu. Viaja comigo agora. Eu fiquei meio imaginando a reunião no céu, no dia que foi decretada essa decisão. Deus, toda a sua soberania, chama Cristo. Vem cá, Jesus. Fala aí. Vem cá, Espírito Santo. Nós vamos ter que fazer algo diante desse povo. Eles são pecadores, eles não merecem. Mas eu preciso, porque eu não consigo viver sem eles. Sabe, Deus, irmãos, Deus, Ele não criou nós para sermos salvos. Salvação nunca foi o alvo de Deus para nós. Porque Deus criou Adão para quê? Para o quê? Se relacionar. Nossa mentalidade é que Deus nos criou. A salvação, depois que aconteceu, a salvação, ela se torna o princípio para você se relacionar com Deus, não o fim. Depois que Jesus morreu na cruz, querido, nós temos um ingresso garantido para o céu, depois que você aceita Ele como o único e eterno Salvador. Mas só que a nossa mentalidade é que a salvação é o ápice, mas só que não, ela é um começo. Mas parando para pensar em outro contexto, a salvação nunca foi alvo de Deus, porque Deus não criou o homem para salvar ele, Deus criou o homem para se relacionar. E aí, diante dessa reunião que eles estavam, Espírito Santo, Jesus e Deus falou, a gente criou eles para isso. Lá em Gênesis, se você perceber, fala que Deus falou assim, Gabriel, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Ele está falando com quem? Porque quando eu quero fazer algo sozinho, eu não falo façamos, eu falo eu vou fazer. Não é verdade? Mas ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós queremos, irmãos, tudo de Deus, mas Deus não quer tudo de nós. Aliás, Ele quer o nosso coração. Se Deus tiver o seu coração, Ele tem tudo de você. Porque quando as coisas envolvem o seu coração, envolve amor. Tudo que está no seu coração envolve amor. Quando Deus tiver seu coração, vai estar envolvido o seu amor por Ele. Mas só que a questão não é essa hoje, quanto você o ama. A questão é o quanto você está se relacionando com Ele em amor. Está se relacionando com Ele não para mostrar para Ele, Jesus, eu te amo, olha aqui, Jesus, eu estou te jejum de 21 dias, eu estou emagrecendo, Jesus, eu estou perdendo peso, estou ficando bonitinho. Mas não é isso, Jesus. Na verdade, eu queria me relacionar com você, mas tá vendo, estou aqui, estou no culto de jovens, sabe, todo momento querer, Jesus, hoje eu não orei, meu Deus do céu, olha, perdão, Jesus. Sabe, Jesus não está interessado nisso. Jesus está interessado em quanto o seu coração está disposto a perder para ganhar, a sumir para aparecer, a descer para subir com Ele. Meus irmãos, e é essa reunião, Jesus, Espírito Santo, Deus, eu fico parando para pensar, como Deus é, Ele poderia falar assim, tem milhões de anjos aqui no céu, não é verdade? Fala que Lúcifer levou, não sei, uma terça parte. Vamos supor que tinha 3 milhões
de anjos. Uma terça parte de 3 milhões é 1 milhão. Satanás levou 1 milhão de anjos com ele. Sobrou 2 milhões. Mas é muito mais que isso, irmãos. Nem é incontável. E aí sobrou esses 2 milhões, entre aspas. Deus podia muito bem falar assim, Robert, nós estamos aqui, nós criamos um homem para se relacionar conosco. E é impossível, nós não podemos viver nessa eternidade só nós três, os anjos. Eu criei eles para me relacionar com eles. Então, nós vamos ter que fazer o plano de redenção. O que é o plano de redenção? É a mudança de rota. Jesus, ele criou o homem para se relacionar. Mas só que quando Adão pecou, desviou. Agora o homem vive independente. Só ele. Ele vive para comer, crescer, ter uma esposa, um esposo, trabalhar, ter filhos, os filhos crescerem, terem esposos, e eles terem filhos, e aí eu viro neto, eu viro avô, aí eu fico velhinho e morro. Faleço. Mas só que Deus ele teve essa reunião e falou, vamos ter que fazer esse plano. E agora, então, Espírito Santo, estou pensando aqui, eu não sei o que a gente pode fazer, o que você acha, Jesus? Imagina se Deus poderia muito bem fazer isso. Irmãos, Espírito Santo, o que você acha da gente pegar aquele anjo da 10ª potestade lá? Aquele anjo que não é muito assim, sabe? Ele pode sofrer um pouquinho, né? Pode descer no céu, nascer de Maria, né? José, do Zé lá, crescer, e aí conhece João Batista, e aí vai. Ele poderia muito bem fazer isso, mas ele nos amou tanto, irmãos, tanto, sabe? Olha para essa palavra, como Romanos 12:2 diz: transformar-vos pela renovação da sua mente. Transformar-vos, abra sua mentalidade, esqueça sua opinião. Eu já sei isso, esqueça isso. Abrange sua mentalidade. Olha para cá. E aí Jesus olha, fala assim: Senhor, eu posso ir. Mas Jesus, eu posso ir no lugar. E aí só podia ir com a permissão do Senhor. E o Espírito Santo: não, Jesus, mas deixa que eu vou. Não, mas deixa que eu vou. Não. Jesus, você é meu filho. Você é o único que eu tenho. Você é meu ente querido mais precioso. Eu vou escolher você. E aí Jesus nasce, deixou toda a sua glória. Jesus deixou tudo que ele tinha. Jesus deixou. Irmãos, imagina. Quem imagina como que é o céu? Nem imagina. Mas ele deixou o céu. Ele deixou tudo que ele tinha para nascer numa manjedoura de palha, para viver como fugitivo, fugindo de Herodes. José, Herodes está correndo atrás, vamos para o Egito. Não, aí, Herodes morreu, vamos voltar para lá. Aí, tá bom. Mas tem alguém atrás de Jesus, vamos voltar para lá. Aí foi. E aí cresce. É o filho do Zé, o filho de Deus. O filho do Zé está jogando bolinha de gude. O filho do Zé roda bem peão. Nossa. O filho do Zé poderia fazer um teste de futebol, que joga bem. E ele foi crescendo. E a Bíblia fala em Romanos 5:8 que diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há maior prova de um amor incondicional. E aí nisso se consiste o amor, aonde nós não amamos, mas sim Ele nos amou primeiro. Ele se fez maldição por nós. Abra comigo lá em Deuteronômio 21.
Deuteronômio 21, versículo 22. Deuteronômio no versículo 21, versículo 22 e 23. Diga assim comigo: Ele se fez maldição por nós. Ele fez maldição por nós. Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 22 e 23. Moisés disse ao povo: se a sua versão é diferente, preste atenção aqui, por favor. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime, e o corpo for pendurado num poste de madeira, nem deixe que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus sobre a terra. Sepultem o corpo, para que não fique impura a terra que o Senhor, nosso Deus, lhe está dando para ser de vocês. Isso foi o que Moisés disse lá em Deuteronômio. Se o homem for pendurado no madeiro, ele é considerado uma maldição de Deus. Agora abra lá em Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Obrigado, Jesus. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o seu amor foi derramado naquele madeiro. O Senhor se fez maldição em nosso lugar. O Senhor passou por grandes humilhações. O Senhor levou pontapés. O Senhor levou cuscos na cara. Coisa que um Deus nunca aconteceria. Abra lá comigo em 2 Coríntios 5:21. Diga assim comigo: Ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21 diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colevou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em uma mão com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Diga aleluia. Aleluia. Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a vida dele. Antes, você para pensar que antes você era escravo do pecado. Você era escravo do pecado. Mas só que a Bíblia diz que agora você é rei. Cristo tem
hábito especialista de transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Irmãos, você, não sei, mas tem noção de quem você era sem Jesus? Sabe, você só vai começar a compreender as coisas de Deus quando você for para a palavra de Deus. Não é uma simples pregação. Não é uma simples pregação que vai fazer com que você tenha total revelação do amor do Senhor. A maior revelação que você pode ter é quando você for para esse livro e mergulhar nele, se apaixonar por ele. Irmão, isso daí não é que você vai ler e vai começar a gostar. O livro te atrai. O livro começa a te atrair. O livro começa a te envolver. Daqui a pouco seu coração está borbulhando. E você fala, meu, não mudou nada. Você para para pensar nisso? Você está de uma oração, você leu a Bíblia, você está borbulhando por Cristo. Mas aí, sua família, está da mesma forma. Não mudou nada imediatamente falando. Você está com dívida. Você está com as suas dívidas. A sua família não está não está do que você quer. Você não está da maneira que você queira que está. As coisas difíceis na nossa vida não mudou imediatamente, não mudou nesse momento, mas nós estamos bem. Sabe, é isso transformar a sua mentalidade. Transformação da mente para que você comece a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Diga assim comigo: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, abre lá. Do 1 ao 5. Isaías 53, do 1 ao 5. O povo diz: quem poderia ter... Deixa eu ler da Bíblia de alguma pessoa aí, sem ser essa. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele escreveu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha, olha para cá, irmão, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que os desejássemos. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós considerávamos castigo por Deus, ungido e afligido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas tuas feridas fomos curados. Diga aleluia. Aleluia. Irmãos, Ele era uma pessoa que nós desviaríamos o nosso olhar. A Bíblia fala. Se você visse Jesus, você fala... Ele não tinha beleza, não tinha formosura. Ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O que é moído, irmão? Já viu a carne moída sendo feita? Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz. Por que você tem paz hoje? Porque o castigo foi liberado sobre a vida de Jesus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas tuas
pisaduras. Jesus levou pontapé, irmão. Eu não estou querendo fazer autopiedade, Jesus. Eu estou querendo dizer o nível de amor que Ele tem por você. O que Ele passou por você. Amém? Então, pelas tuas pisaduras, simplesmente nós fomos sarados. Ele levou suas enfermidades. Então, tem que haver mais. Ele era desprezado em seu lugar. Ele era aquele que os homens escondiam o rosto. Na cruz de Deus, na cruz, a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo. Todo o juízo e o pagamento do pecado recaíram sobre Cristo, pois esse foi o plano de Deus para nos salvar da condenação. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Eu fiquei parando para pensar, falei, mano, a dívida mais cruel que o ser humano podia ter era o quê? O pecado. Porque só se pagava com o quê? Com a morte. Falei, uau. Mas não é morte você enfiar no espada em você e se morrer. É você viver eternamente no inferno. Porque você foi criado como um ser eterno. Você foi criado como ser eterno. Não acha que você vai morrer e vai... é igual pomba, né? Parece que pomba morre, aí nasce outra, tá ligado? Não é assim. Você vai morrer, querido. A sua alma vai para algum lugar. Isso é certeza. Porque você foi criado do eterno. Você foi criado da eternidade. O corpo que você está, diga assim comigo, é uma capa. É uma capa. Quando uma pessoa está no caixão lá, quando eu fiquei pensando esses dias, 2006, dia 25 de abril, minha mãe faleceu. E aí eu fiquei pensando, eu lembro plenamente do rosto dela, como eu fiquei. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei lembrando a imagem, né? Aí eu fiquei falando, na verdade, é que ela não era minha mãe. Aquilo ali era uma capa, era uma luva. A alma dela já não estava mais ali. A alma dela já foi destinada para algum lugar, que eu creio que foi para o céu. Amém. Mas a grande verdade é essa. Amém? Então Cristo pagou o preço, porque o salário do pecado, a única coisa que podia pagar o pecado era a morte de alguém. Mas por que Jesus, ué? Porque Ele foi o único homem que nunca pecou. Mas Ele era Jesus. A Bíblia fala que Ele era 100% homem também. Ele passou por todas as tentações também. Precisava morrer. Como todos na terra eram pecadores, precisava ter alguém justo na terra. E uma pessoa justa era uma pessoa sem pecado. E com isso, Jesus nasceu e Ele cresceu, se formou um homem, foi batizado no Espírito Santo. Deus desceu na forma de o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e disse: Tu és meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. E aí Ele viveu a vida, começou a chamar seus discípulos. E aí Ele viveu como um homem que não pecou. E precisava morrer um homem que não tinha pecado. E esse homem pagaria a multa de todos os pecadores. E aí quem morreu? Jesus. Mas Ele morreu simplesmente porque Ele teve dó. Ele morreu porque Ele amou. Amém? Ele nos ama. Já estou finalizando, irmãos. Ele morreu a morte para que você tenha vida. Não estamos interessados. Deus, na verdade, né, o pastor Gana colocou no livro, Deus não está interessado no quanto você o ama. Porque você nunca vai amar Deus enquanto você não se sentir amado. Porque nós somos seres humanos, irmãos. Nós não somos Deus. Nós temos esse defeito em nós.
Nós só amamos quando alguém nos ama. Por isso que Deus amou primeiro, para que não tenha esse negócio. Jesus, eu te amei primeiro. 1 João 4,19 diz: nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos o amado, mas Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, não interessa a maneira, sabe? Tipo, eu não estou querendo falar no modo pentecostal, tipo, Deus te ama! Sabe, Deus nem preocupa mais. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando de verdade mesmo. A maneira que você está hoje não interessa. Deus está interessado se você está sentindo, não achando, se sentindo amado. Sabe, que quando você comete aquele pecado de estimação, Deus não olha para você com olhos de condenação, irmão, porque quem condena é o diabo. Deus olha para você, filho, eu te amo, mas não peque mais. Jesus, eu caí de novo. Filho, eu te amo, isso importa. Vá e não peques mais. Jesus, de novo. Filho, eu te amo, vá e não peques mais. Sabe por que é assim, irmãos? Porque uma hora você vai ser constrangido pelo amor do Senhor. E vai ser a hora que você não vai conseguir mais exercer esse pecado de estimação. Porque você está tão correspondido em amor do Senhor. Aí você fala assim: Jesus, hoje eu consegui. Ah é? Então toma mais amor. Ah é, Jesus? Tá bom. Vou evangelizar. Jesus, toma 20 almas para Jesus. Então, Senhor. Ah é? Então toma mais amor. Não toma. Ah é? Então toma. Aí fica essa guerra. Mas Deus está interessado se você está se sentindo mais amado do que você o ama Ele. Deus, Ele nos ama, e é isso que é a essência, porque o amor nos amou. A Bíblia fala que quem é o amor? Quem é o amor? Deus. E o amor nos amou. Aleluia. Então Deus, Ele se importa sim com as suas necessidades. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e aí? Você está querendo disputar com Deus? Quem ama mais? Você vai perder. Olha para cá. Já. Você só ri de uma piada quando você entende, não é verdade? Você também só vai desfrutar de um evangelho quando você conhece. Então, não tem como você, sabe, querer exercer uma função. Irmãos, de verdade, eu não estou querendo ser legalista, mas busque o amor do Senhor. Saiba que se você está acima de algumas pessoas, você tem que ter essa essência do amor em você. Porque a Bíblia fala que nós, eu não estou falando, você repare que eu não falei de nós amarmos o próximo. Estou falando do amor de Deus para conosco. Mas agora eu estou falando, você só vai conseguir amar o próximo, você só vai conseguir amar seu irmão quando você tiver o amor do Senhor. Você só vai conseguir amar aquela pessoa difícil quando você tiver por revelação, não por entendimento. Porque assim, entendimento, irmãos, se nós estivermos aqui para entender a palavra de Deus, você nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. Agora, se você estiver aqui para ter revelação da palavra de Deus, aí vai haver transformação. Então aqui não é escola, sabe? Nós temos que ler a Bíblia para ter revelação dela. Nós temos que ir para a igreja, ouvir uma palavra para buscar revelação. Mesmo que seja, irmãos, quem for que estiver pregando, Deus vai usar. Sabe, tipo, eu fico aqui e falo: caramba, mano,
eu vou ministrar. Mas tipo, eu não fico com medo, eu não fico, sabe aquele negócio, sabe por quê? Porque é tipo, eu entendi por revelação que não é eu. Aí mas você fala, clichê, não é verdade, sabe, eu não fico, ai Jesus está chegando, porque Jesus disse, aquele que começou a boa obra, irá de cumprir, e ele está realizando a obra em mim. Quem está realizando a obra é Ele. Então, se nós não abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus, você vai viver 20 anos sendo um crente parasita. Até quanto tempo você vai ficar dentro dessa cadeira aí? Dentro não, sentado. Até quando? Até quando você vai ficar satisfeito por ser um membro do céu? Ah, Roberto, você está falando para mim exigir um cargo? Não é isso. É porque você está tão preenchido do amor de Deus que você quer transpassar. É tipo, Deus colocou dentro de mim, eu não consigo deixar dentro de mim. É isso que eu quero que você entenda. O que Deus colocar dentro de você, você vai colocar para fora. Amém. O que Deus colocar tanto preenchido, não, você não vai conseguir. Sabe por quê? Sabe quando tem um balde ou um tambor, sei lá, um copo, tá sendo, a água tá caindo dentro dele. Sabe quando tá cheio, aí falta uma gota para transbordar? É isso. Nós não temos que estar satisfeitos em estar cheios do amor. Nós temos que transbordarmos. Porque o que transborda sai fora do copo, não é verdade? Quando transborda, sai fora e tipo, o amor de Deus vai exalar. É que nem quem foi que falou do perfume? Foi o Júnior. Você vai passar, o amor de Deus vai passando por você, assim, ó. E as pessoas vão... demônio manifestando do outro lado da rua. A Bíblia fala que... a Bíblia, olha as ideias. O pastor Antônio Cirilo foi pagar um dia uma conta e ele andando na rua. E aí do outro lado da rua a mulher se manifestou em demônio. Nossa, o cara é santo demais. Não, é porque o amor está transbordando. O amor liberta. Não é verdade? O amor liberta, o amor transforma. Então quando o amor, a exalação de Cristo passou naquele lugar, o demônio não aguentou do outro lado da rua. Então quer dizer que ele tem superpoderes de atingir o demônio do outro lado da rua? Aí eu tenho só de colocar a mão assim, né, por enquanto. Não é isso. Não é isso. O amor de Deus nos tem que transbordar. Não fica satisfeito só ser cheio. Mas como que eu vou ser cheio do amor de Deus? Abra lá comigo em João 3,16. Quero que você abra João 3,16. De tanto se tornar clichê, irmãos, tá vendo? Nós não queremos abrir João 3,16. Mas esse é um dos versículos mais impactantes para nós. Agora nós vamos mudar. Nós não vamos falar porque Deus. Agora nós vamos falar porque o amor. Amém? Então vamos todos juntos? 1, 2, 3, vai! Porque o amor amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Romanos 5,8 diz: porque Deus prova o seu amor para conosco. A maior prova do amor de Deus não é Ele falar. Tem uma frase que é assim, né? A maior prova de um amor não é em palavras, é em... Então Deus não precisou falar, Ele fez para depois falar. Não é verdade? Então Deus, o amor amou. Diga assim, bata no seu peito, não. Coloca a mão no seu peito. Fala assim comigo, o amor me amou. Obrigado, Jesus. Aleluia.
E 1 João 4, 19 diz que nisto, agora resumindo tudo, bem, presta atenção aqui. Nisso se consiste o amor. Não que nós o amamos primeiro, mas que Ele sim nos amou. Sabe, eu fico pensando assim, Vitor, eu fico pensando assim, quanto mais eu me relaciono com a mulher, com a minha esposa, quando eu for me relacionar, eu falo em amizade, em sorriso, em passear. Quanto mais eu me relacionar, mais eu vou ficar apaixonado. Não é verdade? O Diego que é casado, quanto mais você se relaciona com a Dani, Diego, em amizade, em dar risada, mais você se apaixona por ela. Sim ou não? Com certeza. Agora, eu fiquei, Jesus falou isso comigo, de verdade. Eu fiquei pensando, e é verdade que Jesus falou. Se você está aqui, já vai fazer quase 4 anos, por que o meu amor, por que você se sente menos amado por mim? E aí, o oposto, por que nós vamos fazer 4 anos que estamos juntos, e o seu amor por mim tem se degredido, tem se regredido, sendo que quando duas pessoas se relacionam, o amor só cresce. E aí eu fiquei, Jesus, me perdoa. Eu só falei isso, porque não tem como está errado. Eu falei, Jesus, me perdoa, de verdade. Prometo que eu vou tentar mudar. Vou tentar mais, sabe, de você passear na rua com ele. Porque aí você fala, nossa, Wellington, você tá ficando louco, você tá querendo ser espiritual demais. Irmãos, essa é a realidade, de verdade. Essa é a transformação de mentalidade. Aumenta um pouco. Som. Aumenta um pouco. Essa é a realidade nossa. Como é seu nome? Seu nome? Lucas. Essa é a nossa realidade. Aí você fica parando para pensar, vou ficar falando na rua sozinho. Se essa é a sua mentalidade a respeito de Jesus, amém. Mas a minha não vai ser mais. Sabe, esses dias eu fiquei matutando nisso. Eu falei, mano, Jesus, vamos almoçar. Aleluia. Aí eu tava em casa sozinho, não tinha começado o jejum. O Igor, não sei onde estava. Aí eu fiz um prato pra mim, irmãos, juro pra você. Fritei um bife. Não sei se era bife. Eu fritei a mistura, não lembro o que era a mistura. Fritei a mistura, coloquei o arroz, coloquei o feijão, coloquei o suco, o tangue. Lá, foi Jesus. Quem já foi lá em casa sabe que é uma mesinha. Aí eu sentei de frente para a parede, aí ele sentou de frente para a janela. Coloquei a cadeira e falei, Jesus, vamos trocar ideia. Falei, e aí, como que tá lá no céu agora? Aí, fiquei trocando ideia, irmãos. Sabe, essa realidade tem que ser verdadeira no nosso meio. Porque Jesus está em nós e ao nosso lado. Jesus não está apenas em nós, Ele está ao nosso lado. Sabe, às vezes a gente tem uma, nossa, eu vou sozinho. Não quero ir sozinho. Vou chamar alguém para ir comigo. E aí Jesus, poxa, tô aqui. Esqueceu de mim, né? Tá bom. Quando você se lembrar de mim, nós conversamos de novo. Mas vamos conversar com Ele todo momento, né? E aí, Pedro, eu fiquei pensando, eu falei, caraca, velho, imagina como Pedro se sentiu, mano, quando Jesus olhou, porque a Bíblia fala que os olhos se fitaram aos olhos de Pedro quando ele negou as 3 vezes, quando o galo cantou. Sabe por quê? Jesus olhou para ele, o que você pensa? Tá vendo, Pedro? Falei para você, seu carnal.
Você estava querendo mostrar que me amava aí, ó. Mas não foi. Sabe o que Jesus estava querendo dizer, irmãos? Pedro, fixa seus olhos em mim. Fixe seus olhos em mim, porque se você tirar os olhos de mim, você vai se danar igual Judas. Oh, meu Deus! Fixa seus olhos em mim. E aí Pedro corre angustiado. E aí, engraçado, que quando Jesus ressuscita, ele avisa para as mulheres que viram ele. Avisa para os discípulos e também a Pedro. porque ele sabia como Pedro estava. Ele sabia como Pedro estava. E aí Jesus fala: tu me amas, Pedro? Quando ele se reencontra com Jesus, todos sabem, amém? Essa parte. Tu me amas? E aí Jesus, Pedro, como que é, ô Diego? Vem cá, por favor. As 3 palavras gregas que Jesus falou. O primeiro foi filéu, que significa? Ele perguntou, tu me ama? Ele respondeu, eu te filéu. Tipo assim, você me ama com um amor incondicional? Ele falou, não, te amo com amor de amigo. Amém. E aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, realmente, tu sabes de todas as coisas. Então, você só vai começar a olhar para as pessoas com olhos de amor quando você olhar para os olhos de Jesus, que são olhos de amor. Como que eu vou olhar para os olhos de Jesus antes, se relacionando com Ele? Como que eu vou saber de quem é Jesus? Aqui está a carta de amor dele. Aleluia. Como que eu vou falar com Ele? Existe oração. Como que eu vou estar mais sensível a Ele? Existe jejum. Sabe, uma pessoa apaixonada, ela não mede. Uma pessoa apaixonada, ela não mede as circunstâncias. Se é para mim conhecer Jesus, eu vou deixar minha barriga lá nas minhas costas de jejum. Welton, você quer fazer muito jejum para ficar espiritual. Não, é porque eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Você está orando demais, Welton, meu Deus. Não, é porque eu quero falar com Jesus. Amém. Você percebe que muda a realidade? De religião para evangelho? É isso.